Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nossa Mãe Maria Santíssima, esteja no coração de cada um de vocês. Seja bem-vindo a mais uma meditação da palavra. Eu convido você a abrir a sua Bíblia ou a sua liturgia diária no Evangelho de hoje, desse domingo, que se encontra em Marcos, capítulo 6, versículo 30 ao 34. O Evangelho de hoje vem dizer assim: Naquele tempo, os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. Ele disse-lhes: Vinde à parte, para algum lugar deserto, e descansai um pouco, porque eram muitos os que iam e vinham, e nem tinham tempo para comer. Partiram na barca para um lugar solitário à parte, mas viram-nos partir. Por isso, muitos deles perceberam para onde iam, e de todas as cidades acorreram a pé para o lugar onde se dirigiam, e chegaram primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque era como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Essas foram para nós palavras da salvação. Amados irmãos, o Evangelho de hoje ele vem trazer uma mensagem muito linda, para cada um de nós. É importante lembrarmos que antes dessa leitura do Evangelho de hoje, lá em Marcos 7, vem falar da missão. Jesus ele envia os seus discípulos em missão de 2 a 2, e dá poder sobre os espíritos imundos, e envia os seus discípulos em missão. E os discípulos obedientes ao Senhor saem em missão. E depois de cumprir as suas missões, recebidas pelo nosso Senhor Jesus, eles voltam ao encontro de Jesus. E como natural, muitos cansados. Então, quando eles chegam junto de Jesus, a multidão acompanha. Aquela multidão que enche de pessoas. As pessoas elas já não conseguiam viver sem estar perto de Jesus, Queriam ver, queriam tocar, queriam saber. Esse era aquela pessoa que vocês estavam falando, esse é o Jesus, esse é o Messias. Eu quero ver, eu quero tocar. Então, amados irmãos, Jesus, compreendendo aquilo, viu que os seus discípulos estavam cansados, pediu para que partissem a um lugar deserto, um lugar solitário. O Evangelho de hoje ainda vem falar que os discípulos não tinham tempo nem de comer, porque a missão era grande, eram muitas pessoas carentes, precisando ouvir os ensinamentos de Jesus através dos seus discípulos. Então, Jesus partiu para um lugar deserto com os seus discípulos, e muitas pessoas avistaram, partiram numa barca e muitas pessoas avistaram. A Bíblia não fala, mas provavelmente, vendo o contorno da barca, eles imaginaram, conhecendo bem aonde estavam, para onde é que os discípulos e Jesus iam. Então, pela terra, eles fizeram meio que um arrodeio e foram ao encontro de Jesus, chegando até mesmo primeiro do que os próprios. Então, quando chegaram lá, Jesus viu aquela multidão novamente, um pouco talvez até impaciente, porque já se afastou de um lugar, se retirou para descansar, e para comer, para recuperar as forças. Então Jesus, vendo aquela multidão, ele poderia ter dito em voz alta, não, agora não dá, a gente não vai ensinar agora, não vou falar agora, a gente vai descansar, a gente vai comer, esperem aqui e depois a gente vai continuar a missão. Mas, amados irmãos e irmãs, essa mensagem, esse versículo 34, fala que quando Jesus viu aquela multidão carente, amados irmãos, Jesus ele viu aquelas pessoas como ovelhas sem pastor, Não tinham para onde ir, se não fosse ali. Me fez lembrar agora aquela passagem onde Pedro fala que para onde iremos, Senhor, se só você tem palavra de vida eterna. Talvez essa multidão estava com esse pensamento,
queriam buscar Jesus, queriam buscar. Mas a mensagem mais forte, irmãos e irmãs, vem no olhar de Jesus para aquelas pessoas. Jesus ele não tinha obrigação nenhuma de em vez do seu descanso, em vez da sua comida, da sua conversa, da sua partilha com os discípulos, né? De como foi as missões, como ocorreu, se ocorreu bem, se ocorreu ruim, né? Em vez de trocar isso para passar ensinamento àquela multidão, Jesus ele não tinha obrigação disso. Mas Jesus ele viu a carência que aquelas pessoas estavam passando. Ele preferiu se ocupar com aquelas pessoas que estavam carentes, como a Bíblia fala. Eram como ovelhas sem pastores. Mas, irmãos e irmãs, a mensagem que o Evangelho traz para nós nesse domingo 18 é que quantas e quantas vezes, irmãos, a gente é chamado à missão, né? E renegamos a missão, né? Damos um não, simplesmente por estarmos cansados, com uma leve dor de cabeça, com um probleminha pequeno em casa. Então, esse versículo 34, vou repetir mais uma vez, a multidão, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou-lhes a dar ensinamentos. Irmãos, esse versículo ele vem trazer uma mensagem muito forte, né? Nos dias atuais, as pessoas que estão na igreja, elas se limitam muito, né? Só vou para a missa se eu não tiver bem, se eu estiver um pouquinho cansado eu não vou para a missa, eu não vou à missão, eu não vou a um grupo de oração, eu não vou ao encontro da minha pastoral. Então a mensagem que o Senhor vem trazer no Evangelho de hoje, nesses dias, irmãos, é não se limitar à palavra de Deus, não se limitar a missão nenhuma, não se limitar a ir à missa, não se limitar a ajudar o vizinho, a ajudar o irmão, não se limitar. Muitas das vezes estamos realmente cansados, às vezes estamos sim com uma dor de cabeça, às vezes a gente está com um problema familiar, que no nosso pensamento a gente não pode deixar para depois. Mas o Senhor ele vem nos ensinar através do Evangelho de hoje para não nos limitarmos, dar o nosso máximo. Muitas das vezes estando cansado, doente ou com problema, temos que dar o nosso máximo, porque a nossa recompensa é no céu. Aqui é canseira, mas lá no céu é um descanso eterno. Então que possamos refletir a mensagem que o Senhor nos traz a partir do Evangelho de hoje, que possamos aprender, né, com esse último versículo, não se limitar, ir para as missas, mesmo estando com uma leve dor de cabeça, ir para os encontros das suas pastorais, servir com amor, porque muitas das vezes aquelas pessoas que você vai pregar, que você vai cantar, que você vai interceder, elas estão carentes, estão como a Bíblia fala dessa multidão, são como ovelhas sem pastores. E o Jesus nos escolheu para ser pastor de cada uma delas. Essas foram para nós palavras de vida eterna. Amados irmãos e irmãs, eu fico por aqui. Até amanhã. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.